Estamos de volta com mais um episódio do CriaCast. Seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Galvão. E eu sou a Tracy, e esse é o CriaCast, o podcast da Criacom. Somos uma agência de marketing e comunicação e a gente idealizou esse podcast, o CriaCast, para trazer um pouco dos bastidores da agência, né, os insights. E a gente tem como convidado aqui o Chico Matos, nosso cliente da Motorhome Trips, para falar desse universo do motorhome. Seja bem-vindo, Chico. Agora a gente vai falar um pouco de destinos que vocês sugerem e também, que não pode ficar de fora, segurança. Legal. Obrigado de volta aí pela oportunidade de estar aqui. Realmente essa ideia de passar insights aí, um pouquinho dos bastidores, é uma forma legal de transpor o nosso conhecimento para a nossa audiência, né? Então, realmente obrigado pela oportunidade aí, pela condução, né? Teve os 2 últimos episódios, achei bem legal. Vamos fazer melhor nesse terceiro agora. Chico, quero conversar contigo nesse episódio. A gente já conversou para quem que é o motorhome, né? Então, para as pessoas se identificarem se gostam, se não gostam. Também a gente já falou muito sobre os veículos, que é uma questão muito curiosa. E, naturalmente, se você descobriu que você quer fazer a viagem de motorhome, já entendeu a dinâmica do veículo, próximo estágio é para onde é que eu vou, né? Então, deixa com a gente que isso aí a gente mata no peito e chuta, né? Não sei se você entende do assunto. Não, realmente Alguém te pergunta sobre destino, assim, roteiro? Esse é o nosso... A gente vive, né, 24 horas, né? Desde que a gente criou a empresa 6 anos atrás, eu pessoalmente vivo só disso, só de estudar as ideias de motorhome, né? Tudo que envolve esse universo. E falar sobre destinos de motorhome é um privilégio. É muito legal, é a parte boa, né? A parte que realmente faz a gente ir até lá, né? Tem gente que ama os motorhomes e fica em qualquer lugar pro motorhome. Tem o pessoal que gosta de misturar isso com, vamos lá para um lugar legal, né? Onde que é legal de ir? E realmente na empresa, né? Na Motorhome Trips, eu trouxe hoje aqui para uma listagem dos principais destinos de viagens de motorhome que acabam acontecendo, né? E é legal trazer essa informação, porque se tem gente indo é porque é bom, né? Porque é legal, né? E se tem gente indo, tem gente voltando, né? Tem gente compartilhando isso. E os nossos números mostram, esse destino é mais pedido. Então é sinal que realmente lá é bom de viajar de motorhome. Claro que a gente junta essa estatística, essa pesquisa, com também a nossa experiência de estrada, né? Perfeito. Volta e meia, eu, o Carlos, o Vilmar, a Dani, a Lari e o Fabrício, que são da equipe atualmente, né? Quem quiser vir para a equipe do Motorhome também está convidado a mandar currículo. A visitar os destinos, a conhecer, né? A gente chama de MIT, que é Motorhome Inspection Trip, que é uma viagem de inspeção que nós fazemos. Então nós vamos lá para descobrir os destinos, né? A gente tem uma marcada, Montanhas Rochosas Canadenses, que acho que é talvez o nosso terceiro roteiro mais buscado, assim, sabe? É muito legal, um roteiro que eu brinco que foi feito para viajar de motorhome. É excelente, maravilhoso. Fauna, paisagem, montanha rochosa, neve, é uma combinação extraordinária que combina com o motorhome. Mas não vou falar só de Canadá, tem uma outra lista aqui que é legal, tô até com a minha colinha aqui, ó, no nosso material de catálogos que a gente tem, o catálogo que a gente tem de roteiro, né, de motorhome. Tem algumas indicações de veículos, mas aqui estão os principais para já descrito o dia a dia, cada um, o resumo de cada um. Tá aqui, esse material tá online também. A gente pode deixar a descrição, né? Na descrição do vídeo, o link para acessar. Ele é disponível? Ele é gratuito? Como é que é o processo para fazer o Ele é gratuito, a versão eletrônica é gratuita. A gente, infelizmente, não tem mais a versão impressa. Esse aqui é o meu último filhote. A gente ficou com ele de lembrança. Mas ele é muito legal. E além de todos esses roteiros estarem, né? Tá na nossa bio, lá no Instagram, né? Ou mesmo aqui na descrição do vídeo também tem. Mas é uma listagem legal porque a gente traz muito com as nossas dicas, com a nossa pincelada. Onde que é legal de pernoitar, em camping que está bem classificado aqui, que é legal de indicar e também não é tão caro. Então, essa questão, quantos dias a gente indica, né? No mínimo, né? Porque quantos dias, igual o pessoal fala, Orlando, né? Teve uma feira de Orlando que o pessoal falava, atualmente em Orlando você precisa de 70 dias de visita para Orlando para visitar tudo que a cidade tem. Eu falei, quem tem 70 dias para ir e dinheiro para ficar visitar tudo todos os dias, né?
Então, então a gente fala que é no mínimo, né? Um indicado, né? Perfeito. Quem puder ficar mais, só uma sugestão sempre. Isso é bem legal de falar nos nossos roteiros, para mim é o principal. Tem muita gente que pergunta para nós, mas eu tenho que seguir exatamente esse roteiro? Eu falei assim, não, de forma alguma. O legal do motorhome é que exatamente você tem a liberdade, né? Pra ir parar onde for possível, né? É bem isso, é liberdade, né, Rafa? Perfeito. É liberdade. Então, nossos roteiros são sugestões para inspirar, para te dar segurança, né? E aqui está uma listinha. Diz aí, Rafa, você que também super viajado, um cara que já foi para Yellowstone, já foi para o Canadá, já foi... Que roteirinho aí que você acha que é legal da gente falar de motorhome para te dizer se encaixa ou não encaixa? Olha, eu vou te dizer do meu primeiro roteiro, minha primeira road trip que eu fiz aos meus 21 anos, com 2 grandes amigos meus, que foi Califórnia. Eu tive a oportunidade de morar em San Diego durante as férias da faculdade. E de lá eu peguei um carro e viajei pela Califórnia. Então eu desconfio que seja um destino bem comum, assim, para quem tem o espírito do motorhome. Legal. A Califórnia é viver a vida sobre as ondas, né? Vou para Califórnia, né? Já tem... Os parques nacionais, né? Todos os parques naturais, né? O Lulu Santos já ajudou a gente, né, com a musiquinha lá e realmente tem os parques nacionais, né? A Califórnia é o estado que tem mais parques nacionais dos Estados Unidos, né? Então, isso é Yosemite, Sequoia, Death Valley, Joshua Tree. Então, são parques sensacionais para você visitar a pé, de bicicleta, de qualquer jeito. Eles são sensacionais. De prancha, de patins, de skate. Né? Mas de motorhome, parece que é a cara da Califórnia. Cereja né? no topo do bolo. Esse que parece que os parques nacionais foram feitos para isso, né? Perfeito. Para quem tem Disney+, pega essa, Disney+, assista Os Ursinhos de Yellowstone. Os Ursos de Yellowstone. É um vintage de 1960. Você olha e fala assim, mas poxa, isso aqui já tem motorhome com trailer em campings lá desde essa época. Então é muito legal de visualizar como é uma cultura muito forte esse de viajar para os parques nacionais dos Estados Unidos. Não estou falando de Disney, estou falando de Parque Nacional de natureza, né? Natureza. De motorhome. Perfeito. Tá? Porque o motorhome ele te dá a sensação de estar acampando com um conforto de casinha. Né? Você tem banheiro, tem vasos sanitários, tem água quente, geladeira, tem cama quentinha, né? Então calefação dentro do motorhome. Então realmente é muito prático, né? Você tem proteção contra a chuva. Então, se passar uma noite dentro de um Yosemite, dentro de um parque nacional de motorhome, é um privilégio muito legal mesmo. Né? A gente torce para que muitos brasileiros, quanto mais cada dia tem essa experiência, porque realmente a maioria das pessoas voltam dizendo assim, realizei meu sonho. Tá? Então, a gente está aqui para trazer esses roteiros, para dar uma pincelada em cada um, dizer assim, nesse lugar e tal. E eu começo com o de Califórnia, que você falou, né? Perfeito. Califórnia é o nosso carro-chefe ali. Turma, me interrompe. Se eu estiver falando muito, me interrompe. Tá? Mas, Califórnia é sensacional, né? Você geralmente começa uma viagem para Califórnia, Los Angeles ou São Francisco, porque são pontos onde tem muito malha aérea. Então você chega em Los Angeles, São Francisco, e lá tem locadoras de motorhome sensacionais também, com muitas unidades, então sempre vai ter disponibilidade por lá. Show. Então um roteirinho que eu tenho aqui no nosso catálogo, por exemplo, vou pegar uma colinha aqui, Esse aqui é um que inclui 14 dias. Perfeito. Então ele vai para San Diego primeiro, depois ele sobe de volta, ele vai para Barstow, que é uma cidade fantasma, aquele estilinho aquela época da mineração, né, que acabou o ouro, daí ficou abandonada, mas ficou aquele faroeste abandonado. Depois disso, sobe um pouquinho mais para o Parque Nacional das Sequoias, onde está a General Sherman Tree, né, a maior árvore do mundo, né? Conheço esse general. Isso aí, né? Quantos centenas de anos mesmo ele tem? É muito legal. É impressionante, assim, né? A dimensão e pensar quanto de história, né, ele já passou, né? E tá ali. Não sei se o Rafa lembra, mas lembra que tinha as queimadas que eles fazem propositais das árvores, né? Que é para revigorar as árvores e para elas serem mais longe, né? Ter mais longevidade, né? É claro que a árvore ela é muito longeva, ela dura muito, mas ao mesmo tempo ela tem uma duração, né, a vida dela. Então, lá você encontra a General Sherman, que é a maior árvore do mundo, né? É um pouco controverso isso, porque tem árvores que são mais altas.
Né? Aquela eles falam de volume, né? Eu acho que é de volume, né? A proporção dela é ser maior por ser de volume, né? Então, é um roteiro que... Esse é o nosso que a gente mais aluga, mais vende, mais aluga motorhomes para lá, porque começando por essa General Sherman, lá dentro do Parque das Sequoias, você tem, por exemplo, o camping Lodge Pole Campground, que você pode pernoitar com o teu motorhome lá dentro. Então, você parar numa área de preservação que tem mais de 100 anos é realmente um privilégio. Nossa. Essa é né? E o pessoal fala, mas lá não tem estrutura de água, esgoto. Justamente, nem vai ter, nem tem que ter, porque tem que ter uma proteção ambiental. Perfeito. Né? Então tem, de certa forma, limitada em lugares coletivos, não tem, no camping não tem água, energia e esgoto individual para a tua vaga, mas tem uma dump station coletiva que você usa para reabastecer de água o teu motorhome. Entendi. Então, continuando o nosso roteiro, saindo do Parque das Sequoias, que normalmente um dia é suficiente para visitar, você tem a opção, por exemplo, de visitar o Kings Canyon, que é do ladinho também, super à prova, né? Lá tem a General Grant Tree, que é outra, eu acho mais bonita pessoalmente que a General Sherman. E depois disso vem Yosemite, que é um dos lugares mais sensacionais do mundo, né? É um vale muito bonito. É aquele lugar que a gente lembra, para os mais velhos, lembra do Zé Colmeia, né? Assim, do Zé Colmeia, né? Confunde o Yellowstone com Yosemite é parecido, mas o Yosemite é muito visitado porque ele fica perto de Los Angeles, de São Francisco. Então ele está perto de grandes centros, então ele é muito, muito visitado. Bem lotado, mas mesmo assim sempre consegue vaga para você visitar ele. Legal. Tá? Dentro do Yosemite tem como você visitar lá dentro, tá? Mas é um podcast para isso, a gente deixa isso para o próximo daí. Mas depois você já está perto do Napa Valley, Sim. Vem para São Francisco, depois desce um pouquinho mais, visita o Vale do Silício, Stanford, Apple Park, casa do Steve Jobs, desce mais um pouquinho, você está em Santa Cruz, em Carmel, em Monterrey, e depois de Carmel vem outra cereja do bolo, que é a Highway 1. Que é o trecho acho que você visitou com o teu Mustang, né? Foi um Malibu. Malibu, Eu defino na Malibu V6, porque essa questão do V6, eu peguei neve em Lake Tahoe e não podia pisar no acelerador porque eu não saía do lugar, né? A Rota 1 ali, né? O litoral todo da Califórnia é maravilhoso, assim, né? Ele consegue unir penhascos, né? Montanha com praia. Então, isso aqui no Brasil a gente tem algo parecido com Trancoso, que é lindíssimo também, né? Então, essa costa aí é excelente porque ela cria esse contraste e fica realmente muito lindo. Você está ali do lado da praia, mas quase a 1.000 metros de altura. Né? Não sei se 1.000 metros, acho que eu exagerei agora. Um pouquinho menos, mas é quase isso, é bem alto, né? Então, essa... Não convém querer... pular pro mar, né? Não, nem medir, né? Realmente. Mas é um roteiro por conta de Sequoia National Park, do Yosemite e da Highway 1. Esse é muito legal de fazer motorhome. Em toda a linha da Highway 1, você vai encontrar campos e lugares para ficar com o teu motorhome também. Com estrutura, tanto em Carmel, Pismo Beach, Santa Bárbara, Malibu, né, vários parques estaduais ou campings que você pode parar com o teu motorhome e vai ter estrutura para isso. Tá? Legal. Então realmente o estado dourado, né? Estado do ouro, a Califórnia, né? Para os motorhomes também, para as viagens de motorhomes também. Perfeito. Então você termina isso aí, esse roteiro, finalizando em Los Angeles. Se quiser esticar um pouquinho, mais dias em Los Angeles, estica também. Tem camping em Los Angeles, fica no Dockweiler, que é beira praia, pé na areia, o Dockweiler, muito legal mesmo. Tá? Então esse é o nosso roteiro que a gente indica, quer começar, começa com ele. É muito legal para quem... Geralmente é o roteiro que o pessoal faz para o primeiro nos Estados Unidos e depois vai para outros, né? Chico, você falou tantos nomes de parques e etc. aí. Qual a quilometragem mais ou menos que dá toda essa rota? Então, esse dá mais ou menos 1.500 milhas, que dá uns 2.200 quilômetros, mais ou menos, tá? Arredondando. Não sou tão bom de números, né? É o Carlos que é o Carlos dos números, né? Mas em termos de estrada, então 1.500 milhas, tá? Então a gente está falando para fazer isso em 14 dias, que dá mais ou menos 105 milhas, 110 milhas por dia, que tá ok, tá dentro, que esse é o recomendado. Tá dentro do que a gente conversou no episódio passado. Né? Quem não viu o episódio, né? O episódio anterior é só sobre veículo e o Chico nos contou qual que é a quilometragem ideal para rodar por dia no seu roteiro. E esse roteiro...
tá? É um que a gente indica fazer com um motorhome que é o nosso Coringa, que é o C25 da Cruz América. Ele cabe até 5 pessoas, ele geralmente é o mais barato, ele é o nosso Coringa porque cabe aí família com 2 crianças, até 3 crianças, ou famílias que querem levar um avô, uma avó junto, ele fica excelente. Ele tem 2 camas de casal e uma de solteiro. Então você pode distribuir a galerinha ali nessas camas. Ele realmente tem calefação para inverno, tem água quente no chuveiro, tem geladeira de bom tamanho, fogão, tá? Então é bem completinho. Tem ar-condicionado também, então ele é bem completinho. Chico, a gente falou bastante de Estados Unidos aí, né? Todo esse roteiro. Que outro roteiro você sugere? Olha, eu sugiro vários. Vamos para conversar com quem está começando, né? Então, a Califórnia, você comentou que é um roteiro excelente para quem está começando. Tem algum outro? Assim? Já iria para a Europa daí, tá? Que é um destino que a gente sabe que tem uma estrutura muito grande para viajar de motorhome em toda a Europa. Tá? Você vai perguntar, mas tem na Alemanha? Eu vou responder. Se me perguntar 10 vezes, eu vou responder tem. Na França tem, na Itália tem, Inglaterra tem, Irlanda tem. Todos os países, tá? Um especial é Portugal. Tá? Por quê? País pequenininho, em 10, 14 dias você visita o centro, a região de Lisboa, você visita o interior, que é o Alentejo, né? Todo o interior do Portugal, você visita o Algarve, que é a região mais premiada de turismo da Europa nos últimos anos, né? Todas aquelas falésias, aquele azul do mar, né? Então, todo o Algarve ali no sul, e você ainda pode visitar o Vale do Douro, que tem a estrada cênica que acompanha o Douro, que é uma das mais bonitas, considerada aí pela National Geographic uma das 10 mais bonitas do mundo. Então, aqui vai circundando o Douro. Então, é sensacional porque você tem vinícola, tem história, tem vínculo com a cultura brasileira. Então, e é bem completinho mesmo esse roteiro. Esse é um roteiro que você pergunta, Chico, você acha que eu devo reservar todos os campings para eu fazer com... Não! Pega o motorhome e só vai. Porque depois, aonde eu vou pernoitar? Liga o Park for Night, 5 horas da tarde, começa a procurar. Que é o aplicativo. 5 horas da tarde, liga ele, procura um lugar para pernoitar. Você vai achar, faz suas comprinhas, toma o banho. Você vai conseguir estrutura para recarregar de água. Esse é o jeito. Tenha no teu planejamento mais ou menos até onde você vai. Mas não se preocupe, não deu tempo ou conseguiu adiantar um pouquinho. Ok? Esse é o jeito de viajar para Portugal, porque realmente tem uma estrutura não só de estrada, de asfalto, mas de área de serviço para motorhome. É realmente muito elogiada esse que eles chamam das autocaravanas, né? As caravanas, a zona de autocaravana. É nesse lugar que você deve ficar. Então, se você visitar Sagres, por exemplo, né? Que é onde as primeiras escolas náuticas lá de Portugal, grandes navegações, é lá em Sagres, lá tem lugar para você ficar com o teu motorhome. Lá na pontinha do Algarve. Tá? Você pode ver, tem esse aplicativo que eu comentei, você vai lá, você entra, quero um lugar para ficar em Sagres. Você põe Sagres, ele vai te trazer vários lugares para ficar. Você clica num deles com um pezinho ou com um motorhomezinho desenhado e lá vai ter os depoimentos de quem ficou lá. Então vai dizer assim, aqui foi bom de pernoitar. Ou numa situação, aqui foi ruim, porque passa muito caminhão à noite, é barulho à noite. Então você tem esse aplicativo que te dá segurança para fazer esse roteiro pela Europa, em específico esse por Portugal. Pensando em Europa, que é tudo muito pertinho, assim, né? Como é que é essa logística de motorhome cruzando fronteiras? É comum? É muito comum. É como um carro convencional, né? Na zona comunidade europeia, você vai transitar como se estivesse dentro do mesmo país, né? Em termos gerais, não existe nenhum tipo de fiscalização, de imigração, e também não existe nenhuma restrição que o motorhome não possa sair do país. Tá? A locadora, vamos falar aqui da MacRent, que é a principal locadora na Europa disparado. É do grupo Heimer, eles são motorhomes sensacionais, todos novos, muito bons. Então, eles permitem você sair de Portugal, por exemplo, entrar na Espanha. Quero esticar um pouquinho mais, quero ir até a França. Ok, pode ir também. Você não vai precisar de nenhum tipo de liberação antes, nada assim, você tem autorização para isso. E nem pagar nenhuma taxa adicional para isso. Que legal. E eu posso deixar o carro no meu último destino, o motorhome no último destino? Na Europa, não. Infelizmente, não. Na Europa, apesar de parecer assim, vou para a Europa e faço isso, é muito difícil. De carro já é difícil. Tá? São taxas altas
E de motorhome, em resumo, não tem. Tá. Então, nós não alugamos esse on-way, vamos chamar assim, né? Tá. Para pegar, por exemplo, em Lisboa e devolver em Paris. Isso nós basicamente não temos, tá? E nem mesmo dentro do próprio país. Nem mesmo dentro do próprio país. Entendeu? Essa realmente é uma restrição. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode pegar em Chicago, fazer rota 66 e devolver em Los Angeles, por exemplo. Tá. Ok. Né? Você paga taxa para isso, mas ok. Só que na Europa, em resumo, não pode. Tá. Alguns países têm uma exceção, tá? Algumas locadoras têm exceção, mas em geral não pode. Mas consulta a nossa equipe, a gente te diz se o projeto, o roteiro é possível ou não. Mas é muito sensato você fazer um roteiro não one-way, fazer um circular, tá? Porque fica muito mais fácil e muitas vezes mais econômico de procurar passagem aérea também. É mais fácil você procurar vai para Lisboa e volta a Lisboa do que compra por Lisboa e volta por Milão. Entendeu? Perfeito. Tem essa facilidade, né? Normalmente, quando você está vendo isso, você não está vendo para uma pessoa só, você está vendo para uma família inteira. Então, facilita muito essa ideia de fazer um roteiro circular pensando nisso também, tá? Entendi. E, mas eu vou pegar e devolver no mesmo lugar. Sim, mas você faz um circular e não volta pelo mesmo caminho, né? Então, você não visita 2 vezes o mesmo lugar, que muitas vezes existe esse receio. Perfeito. Chico, existe melhor época ou pior época para viajar de motorhome? Existe. Existe, sim. Eu vou falar algo que eu pessoalmente acredito, né? Depois do que a gente viveu aí nesses últimos anos de pandemia, que a melhor época para viajar é quando está com saúde. Perfeito. Tá bom? A melhor época é essa, entendeu? Porque depois que passa a vida, passa o tempo, você fala assim, poxa, fiquei esperando passar o inverno. Não fui porque eu só podia no inverno e queria no verão. A melhor época é agora, né? Aproveite o presente. Né? Vai agora, entendeu? Tem pique, tem energia, tem tudo, né? Então a gente vê que tem esse sentimento, né? Logicamente é um sentimento pessoal meu, não tem muito a ver com qual que é a melhor época para viajar de motorhome para lá. Mas é um que a gente gosta de alertar, gosta de lembrar. Perfeito. Né? Porque faz parte aí de realmente... O segundo aspecto qual que é a melhor época para visitar a Califórnia, a Highway lá. É outra brincadeira, tá? Mas o editor que lute lá, né? Não, mas é quando a Highway não tem desmoronamento. Se você puser no Google Maps lá, São Francisco, Los Angeles, você vai ver que o caminho mais curto é pelo litoral, mas ele vai te jogar pelo interior, não pelo litoral, porque tem um desmoronamento. Tá. E esse desmoronamento não é coisinha simples. É igualzinho nossa Serra do Mar aqui, então. Quando a gente eu achei que lá eles eram mais agilizados. Então, calcule a proporção desse desmoronamento. E realmente é uma coisa muito séria que impacta esse roteiro, né? De Califórnia que a gente comentou. Tem que mudar um pouquinho, muda um pouco, mas ele funciona ainda. Então, a segunda melhor época para viajar é quando a Highway tá aberta, entendeu? Se ela estiver fechada, é ruim. Mas logo ela vai estar recuperada. A gente já teve reunião, inclusive, em evento nos Estados Unidos com o pessoal da Califórnia. Eles falam, não, porque é muito importante turisticamente essa rodovia para eles. Então, eles têm que trabalhar para resolver. Perfeito. Né? Mas vamos voltar para Portugal. A gente está falando Portugal. Vamos falar de Portugal. O que eu ia dar de dica também para viagem de Portugal é considerar para viajar a categoria Family Standard de motorhome, que é a categoria que ele tem 2 camas de casal, cabem até 4 pessoas. Essa categoria é excelente, tem vários modelos de veículos, mas essa categoria é que ela inclui então 2 camas de casal ou uma cama de casal e 2 de solteiro. Então essa é uma categoria que o preço é bom e o serviço desse motorhome é excelente. Então essa é uma grande dica. Mas eu quero um pouquinho melhor. Pega o Compact Luxury. Esse Compact Luxury é excelente porque ele tem o vidro dele, um carro é assim, né? O vidro do Compact Luxury é assim. Então, a visualização frontal que você tem para você olhar as paisagens é muito maior. Perfeito. E essa é uma coisa, quando você vê os manuais, quando você vê, não está escrito nos livros, sabe? Você fala assim, mas depois que você viaja, você fala assim, mas... Né, para o motorista, beleza, mas para quem está lá atrás, ter um painel é muito valioso. Com certeza. Então a gente brinca até que esse Compact Luxury é a categoria mais disputada na Europa. É a que os europeus querem. Então tem é esse que eles querem. Então se tem esse disponível, é um investimento um pouquinho maior, mas essa é uma categoria super legal para alugar.
Tá? Isso eu falei de Portugal, mas ele tem, Vale tem em toda a Europa isso aí. Tem na Alemanha, tem na Itália, tem na Irlanda, tem também na França, na Espanha. E quando alugo um motorhome, me empolguei. Posso simplesmente estender meu prazo de locação? Ou tive algum imprevisto, preciso encurtar? É possível durante a locação? Normalmente é fácil você estender dias a mais. Tá. Mas dizer assim, eu quero ficar uma semana a mais é um pouco difícil, porque os motorhomes, eles normalmente já estão destinados para outros clientes, para outras pessoas, né? Esses de locação, que é a nossa especialidade. Tá. Então, a pessoa, quando aluga, ela tem que... se está em viagem e quer tentar, ela pode entrar em contato com a gente ou com a locadora direto para ver se pode estender. Tá? Não é muito comum, mas é possível. Tá. Então, isso é... Geralmente a pessoa já vai no extremo, né? Com passagem já marcada, tá com a passagem, então não consegue. Mas eventualmente acontecer alguma remarcação, alguma situação que é possível checar se é possível estender assim para depois que ele iniciou a viagem, né? Entendi. Uma coisa que a gente falou aqui de 14 dias Califórnia, acho que 21 Portugal, não lembro. Tem quantidade mínima de dias para viajar de motorhome? Boa pergunta, Tru. Tá? Porque tem mínimo, tá? Tem 2 mínimos. Um que é o da locadora, que ela exige, por exemplo, dependendo da época, 5 dias. Se for uma alta temporada, até 10 dias, 10 diárias. Nos Estados Unidos, no geral, é 7 noites o mínimo. Tá? Isso é das locadoras. E daí tem a outra que é a prática, que é o que a gente recomenda. Tá? Você pega um motorhome por 5 dias, a gente considera pouco. Porque 2 dias... é um de pegar e um de devolver. Tá? Um é de arrumação e outro de desarrumação, vamos chamar assim. Então, você só fica 3 dias para ambientar. É como se fosse pegar um final de semana para ir para a praia. Você faz todo o movimento, chega lá, na hora que você terminou de arrumar tudo, está na hora de voltar. Então, 5 dias é muito pouco, porque você começa a gostar mesmo de viajar de motorhome a partir do 3º dia. Primeiro de ambientação, segundo de, o que está acontecendo aqui? E no 3º dia, gostei, agora eu vou começar a curtir. Então, se você está assim, já está 5 dias é muito pouco. Então, 7 dias, 10 dias é legal, uma experiência, pode ser a primeira experiência. Em média, nossos clientes, por histórico, estatística, dados, a média que o brasileiro aluga é 10 dias o motorhome. O que você indica, assim, né? Qual que é a antecedência mínima para fazer uma reserva de motorhome? Difícil a pergunta, hein? Difícil? Mas a gente responde aqui. Eu sei que não tenho dúvida que deve chegar assim, tô indo... hoje é sexta, segunda-feira eu tô chegando... Não, chegou no destino, do nada resolve. Vamos fazer um rolê de motorhome? Tem tudo, tá? Tem realmente esse passageiro de último minuto que aconteceu, viajou e quer lá, que nós entendemos muito, né? Porque na pandemia... Não podia fazer plano para a semana seguinte, você nunca sabia se ia fechar a fronteira, se não ia, né? Então, a gente deixou tudo em cima da hora. Mas, agora com as coisas mais estáveis, sem esse risco de fechar a fronteira e tal, o melhor é reservar o quanto antes, quase 12 meses antes, por alguns motivos. Tá? O primeiro deles, a tarifa dos motorhomes, ela flutua. Então, quanto antes... tem mais disponível. Então, na prática, quanto vai chegando mais perto, o valor vai subindo. Isso, de regra geral, acontece. Acontece mesmo. A variação não é de pouquinho. Estou falando de 100% de variação. A variação é muito grande. Além disso, as locadoras elas estimulam a reserva antes. Então, elas incluem promoções. Por exemplo, se reservar hoje com a Canadream, você vai conseguir os kits grátis. Kit de roupa de cama, roupa de banho. E é uma economia real que você tem alugando antes. Tá? Então, o que a gente fala? Quem bebe água limpa, quem chega antes, né? Então, isso aí funciona mesmo para motorhome. Perfeito. Tá? Isso realmente funciona. Tá? Essa é a indicação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é muito difícil se planejar para daqui 12 meses. Né? Mas o pessoal que já viajou uma vez, 2 vezes, começa a perceber que isso é importante, porque gera economia. E a outra coisa que eu esqueci de falar, te dá mais opções de motorhomes. Perfeito. Então, atualmente, se você reservar para o ano que vem, você pode escolher qualquer um modelo. Perfeito. Se chegar em cima da hora, você vai pegar o que tem. Então, isso é muito sério. Então, se você quer pegar aquele motorhome que eu falei que é o mais disputado, Compact Luxury, na Europa,
Se esperta aí para ano que vem que vale a pena, tá bom, audiência? Vale a pena. Reserva já para julho do ano que vem, né? Se você quer ser um motorhome tripper, reserva antes aí. É isso aí. Chico, você falou também de as despesas, né, extras, que o kit cama e banho, kit cozinha, o que mais de adicionais a gente tem que prever numa viagem de motorhome? O principal é o seguro. Você tem que alugar um motorhome e perguntar, tá incluso meu seguro ou não tá? Isso é a pergunta essencial. Porque viajar sem seguro não tem como, tá? Não é seguro pessoal, seguro do veículo, tá? Do veículo. Algumas locadoras trabalham com o seguro já incluso. Daí tudo bem, tá ok. As outras que não estão inclusas, inclua. Tá. Ele é praticamente obrigatório. Nossa equipe tem toda a informação para orientar isso, tá? Mas o que a gente fala assim, não viaje sem esse seguro, porque não é um seguro que te protege um pouquinho, não é pegadinha, ele é praticamente obrigatório mesmo. Se você bater um motorhome, ele tem que estar protegido, né? É um veículo caro, você pode bater num veículo caro, né? Nos Estados Unidos, se você bater numa pessoa e ela tiver que parar de trabalhar pela lesão, que você tem que pagar o salário dela. Nossa. Então isso é muito sério. Né? Então tem que ter esse seguro para te proteger desse tipo de situação. Tá? E realmente os opcionais, kit, isso acaba sendo importante também, mas nunca deixe de considerar a questão do seguro se ele está incluso. E só uma perguntinha falando do seguro, dá para usar o seguro do cartão de crédito numa situação dessa? Eu ia falar já, Rafa. É porque eu sou... o cartão de crédito... Eu deixo o passaporte numa viagem, mas eu levo o cartão de crédito. Não, com certeza. O cartão de crédito... Os seguros do cartão de crédito de saúde é excelente. Sim. O seguro de cartão de crédito para aluguel de veículo convencional é excelente, funciona super bem também. Tá. Você está falando de um Master Black ou de um Infinity Visa, né? Um Visa Platinum. Esse aí. Só que no seguro de carro, que é esse que você está falando, se você for olhar as regras, lá num parágrafo, numa cláusula, está escrito assim: não se aplica a veículos comerciais e veículos recreacionais. E o motorhome se encaixa nessa categoria. Tá. Entendeu? Entendi. Então a gente, pela regra, RV, né? tá escrito que não cobre. Tá, entendi. Tá bom? Entendi. Então tem que aceitar, só aceita. Aceita, paga e não tem, tá? Porque a gente não tem histórico de ninguém que tenha conseguido ativar o seguro ainda para motorhome. Tá bom? Tá. Se alguém está assistindo e quer compartilhar a história, mas eu consegui, manda, que a gente quer saber. A gente quer saber qual que é a proporção, né, de casos que aconteceu isso, porque até hoje realmente não tem. E o legal também, eu vou te falar as duas locadoras mais importantes que nós trabalhamos, que é a Cruise America nos Estados Unidos e no Canadá e a MacRent na Europa. O legal delas é que as duas já incluem o seguro para alocar. Ah, mas eu quero tirar para economizar. Não tem opção. Não tem. É assim, é fácil, é prático. Por isso que eles alugam tanto. Porque é prático, é fácil, não tem pegadinha. Tá tudo escrito ali e funciona. E não vai acontecer igual acontece muitas vezes para alugar um carro, né? Você chega lá e começa a te oferecer sempre opcional daquilo, opcional disso, né? E no motorhome não tem essa tradição, né? O vendedor, o pessoa do balcão lá do motorhome, ela não tem meta para vender um serviço adicional. Perfeito. Então isso é legal que não tem essa pressão. Tem alguns serviços adicionais, tá claro ali, quer ou não quer, a gente está aqui para esclarecer, mas normalmente não tem essa situação de pressão ao terrorismo, né? Adquira esse serviço, senão você vai ter problema, não sei o quê. Não existe isso. Muito comum. É muito comum isso, né? Tem muitos relatos, né, de situações de clientes que foram pegar carro e se sentiram constrangidos e tiveram que pagar por um serviço que talvez não fosse o que eles queriam mesmo. E muitas vezes também, ao ativar o serviço oferecido, perde a garantia que o cartão dá. Também mas não é o caso de motorhome, então já entendi que tem que aceitar. Mas essa pergunta é bem comum. Tá. E se me perguntar, eu vou responder. Até que me prove o contrário, eu vou responder isso, porque está muito claro numa cláusula. Lá, veja, puxa, lá está escrito, uma das últimas, não lembro qual o número que é certinho, mas está lá, veículos recreacionais. E na hora que você vai acionar teu seguro, o seguro vai te pedir, me manda o documento do teu aluguel. Eles vão ver que, não, isso aqui não é um carro, é um motorhome, é um veículo recreacional. Eles vão falar assim, não tem cobertura.
Tá? Eles vão te responder Boa isso. sorte. Né? Boa sorte. Só boa sorte. É bem isso aí. Uma pergunta antes. A Motorhome Trips, quais são os principais destinos, né? Sem a gente falar de roteiro, assim, mas principalmente vocês alugam motorhome para brasileiro no exterior, para onde? Vou pegar o ranking dos 5 principais. Tá. Primeiro é Califórnia. Tá. O segundo é Portugal. O terceiro é Utah, Arizona e Nevada. Tá. Esse é sensacional. Então, Depois eu falar o Estados quinto, Unidos consome tua mão. Estados Unidos. Portugal se meteu ali. Portugal. Né? Depois tem Montanhas Rochosas Canadenses. Tá. É um roteiro que começa em Calgary, 7 dias, você visita Banff, visita Jasper, o filé mignon, a melhor parte para viajar de motorhome. Costa Oeste. Né? Costa Oeste. E por último, a Alemanha de motorhome. Tá. Esses são os 5 que nós mais alugamos. Tá? Só que olha só, tu pegar esse último Alemanha de motorhome. Quando a gente, no nosso estatística, a gente acompanha os clientes, sabe para onde eles vão, mas a gente não tem como controlar para onde eles foram. Então, esse de alugar na Alemanha é porque tem muito motorhome, o preço é mais barato lá, e eles aproveitam para começar a viagem lá para visitar outros países. Que legal. Então, numa viagem que começa na Alemanha, ela pode passar por Áustria, República Tcheca, França, chegar na Itália, até para entrar na Holanda, por exemplo. Que legal. Então você pode fazer um tour lá de alguns países na Europa, visitar algumas culturas, numa viagem só num aluguel. Tá? 7 dias é muito corrido para fazer, mas em 15 dias você já consegue fazer um tour maravilhoso, porque realmente pertinho, né, cidadezinhas. Por exemplo, começa no sul da Alemanha, lá em Munique. Né? Logo você está na República Tcheca. Dá um pouquinho, já entrou na Áustria. Anda um pouquinho mais, já está passando as Dolomitas na Itália. Voltou para a Suíça, passou pela bordinha da França e voltou para a Alemanha. Então, é muito legal. Né? Então, para quem quer ter essa experiência de visitar vários países, é uma sacada boa. Né? Você consegue visitar um pouquinho de cada cultura, né? Ah, mas tem aquela pessoa, aquele italiano tradicional, né? Especialmente aqui em Curitiba, né? Vamos lá no Madalô, você já vê, né? Eu só quero Itália. Minha Itália linda, né? Então, fazer um tour da Itália. Vou lá pro sul. Itália é um que eu me assusto como não tem... os nossos números são pequenos de Itália. Só que é sensacional para viajar de motorhome. De carro, de skate, né? De qualquer jeito. É legal, mas de motorhome tem estrutura sensacional também. Então, você vê no verão, no inverno europeu, muitas vezes no inverno as pessoas viajam, porque o pessoal, os ingleses que estão muito no frio, eles buscam um clima mais ameno. Perfeito. E a Itália consegue oferecer esse clima mais ameno no inverno. Então, no verão também, mas no inverno mesmo são temperaturas agradáveis na Itália, né? Então você pode começar em Milão, visitar as Dolomitas, visitar a Veneza. Logicamente você não vai de motorhome para a ilha de Veneza, né? Nem de carro você vai. Mas você estaciona o motorhome em campings, né? Perto de Veneza e continua a viagem. Se desce ali para Roma, depois vai para Toscana. Ou se quiser dar um passeiozinho na Costa Amalfitana, né? Maravilhoso visitar o Amalfi, a região de motorhome. Né? Todos esses roteiros estão nesse material? Todos esses roteiros, todos não, mas esse detalhe é um que eu falei, sim, acho que ele está completinho aqui. Está no material e principalmente no nosso site, né? No site tem a descrição ali. Perfeito. Ah, não, quero Itália de motorhome. Põe lá no Google Itália, Motorhome Trips, roteiros, deve chegar no nosso site rapidinho. Então, nele tem sugerindo a quantidade de dias para cada roteiro, o tanto de estrada que você vai rodar, o tanto também de onde você vai pernoitar com o motorhome, né? A gente geralmente sugere campings, tá? Mas muitas vezes não precisa de camping para ficar. Você vai gastar lá 20, 30 euros a noite do camping. Não quero. Não preciso. Então, mas ali perto é uma região estratégica para você pernoitar, porque a quantidade de trecho de estrada que a gente faz dia a dia é dentro daquela média de 250 quilômetros. Então, nos nossos roteiros tem essa coerência. De média, tá? Tem dias que é mais, tem dias que é menos. Chico, você falou bastante de roteiro, mas tem mais algum queridinho que você queira comentar? E eu esqueci dele, eu não podia ter esquecido dele. Flórida. Flórida também. Eu acho que eu errei a sequência dos 5, tá? Acho que a Flórida fica aí no meio também, tá? A Flórida realmente Orlando, né? Disney. Miami, claro, que é um ponto de entrada para o brasileiro. Sim. Mas Key West, sensacional para você visitar as keys de motorhome.
Tem campings lá para você ficar com o teu motorhome, você visitar, fazer aquela rodovia das Keys, né? Não sei se dá para ver, mas essa aqui, né? Que você tem uma estrada, não lembro o tamanho dela, mas ela vai de ilha a ilha, estrada por cima do mar. Eu tá? nem sabia que tinha. É sensacional. Se você tem 5 dias só para visitar na Flórida, ali em Miami, 5 dias, pega o motorhome, desce e volta em 5 dias, é sensacional. Uma viagem express maravilhosa. Que legal. E o mais legal é que o motorhome é um pouquinho mais alto que os carros convencionais. Então a tua visão é um pouquinho melhor do que os carros convencionais também. Tá? Você consegue ter um pouquinho mais... Tipo, você está viajando, tem aquela barreirinha lateral. De carro não dá para ver muito. Mas o motorhome um pouquinho mais alto, você consegue avistar o mar mais do lado ali. Então viajando ali é sensacional. Se você conseguir ir ou voltar no pôr do sol, no nascer do sol, melhor ainda. Pô. Anotado. Mas essa dica, esse roteiro aqui é sensacional que nós temos de Flórida, está no material aqui. E a região que eu acho que para mim é que o oeste é legal, mas o Golfo do México da Flórida. Tá? Que é ali onde fica entre Naples e Clearwater, passando por Tampa, passando por San Pete, passando pelo Fort de Soto State Park. Essa região é sensacional. É uma água que é água de Caribe ainda. Né? Água que a maioria do tempo do ano ela quente, então fácil de visitar. E tem campings sensacionais, né? A gente, quando fala o americano, quando fala em se aposentar, né? O lugar de destino deles é o Golfo do México da Flórida. Então, o americano se aposentou, ele compra o motorhome gigante dele, vai para a Flórida e fica lá tempos e tempos. Então, esse é realmente para mostrar como tem estrutura, como é bem estruturada essa questão de viagens, especialmente nesses lugares onde tem muito, a estrutura é melhor ainda. A gente cuidando, né, das redes sociais, né, da Motorhome, também acompanhando todas as avaliações, né, o quanto vocês acabaram criando uma comunidade, né, assim, como é que fica esse lado de vocês, né, proporcionando e promovendo esses momentos, assim, e que histórias que vocês acabam recebendo? Então, eu lembro, tem algumas histórias, né? Eu lembro de um que é um que se tornou um amigo nosso, amigo meu aqui, que é o Bira. Tá? Então ele fez uma viagem com a gente de Rota 66, começou em Chicago e terminou em Los Angeles. E ele foi indo, ele estava com muito receio de onde parar, daí ele foi indo, continuando, e depois ele ficou bem solto, assim, né? E adorou viajar de motorhome e ficava compartilhando comigo e especialmente a gente tem um serviço de assistência durante a viagem, a gente ajuda na operação, né, do veículo. E o que aconteceu nessa situação? Um dia ele mandou um áudio para mim e falou: Chico, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu, cara? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu parei num camping aqui, a gente parou do lado de um outro motorhome, a gente percebeu que eles eram brasileiros e a gente foi conversar com eles. E ele: o que vocês estão fazendo? Vocês estão viajando? A gente está fazendo a Rota 66, não sei o quê. E onde vocês alugaram? A gente alugou lá com o Chico da Motorhome Trips. No meio dos Estados Unidos. Então eles pararam em um camping e eles pararam vagas perto e conversaram, que também não é tão comum assim, né? Você conversar. E eles descobriram que tinham alugado com a gente também. Então eu falei: poxa, que legal, a gente está no caminho certo, né? Eu tive essa sensação de, estamos ajudando. E eles continuaram a viagem, então. Depois de um tempo me liga ele de volta, falando assim: Chico, quero alugar mais um motorhome, agora a gente quer ir para a Flórida, só que a gente quer chegar na Louisiana, né, que é ali para o Alabama e tal. Eu falei: que legal esse roteiro, né, bem roteiro que dá para fazer no inverno também, né, porque é litoral ali. E daí eu falei: mas eu quero 2 motorhomes. Eu falei: não, beleza, mas a família cresceu, o que aconteceu? Não, a gente quer ir com o mesmo casal que a gente conheceu na viagem. Que legal. Eles ficaram amigos, tão amigos que na viagem seguinte eles voltaram para São Paulo, eles são de São Paulo, e combinaram a outra viagem, viraram amigos e estão viajando juntos depois, assim. Eu falei: cara, muito sensacional essa história aí, muito, muito legal. Que legal. E a gente sempre troca figurinha, né, de destinos e tal. Eles aí estão, acho que indo para a 3ª viagem deles de motorhome já. Que legal. Então, é um cliente que eu lembro, né? E fico bem grato de poder proporcionar, né, esse serviço, né? Poder ajudar um pouquinho, porque é um grande desafio.
É uma grande responsabilidade nossa também. Né? Eu até comentei, e é uma grande honra também para a gente poder participar dessa viagem, desse sonho, né? Das pessoas que não são viajantes sozinhos, sempre estão com família ou amigos, as pessoas mais importantes, geralmente, que querem estar juntos. Então, a gente sente muito realizado isso em equipe, em poder ajudar aí realmente brasileiros, né? A gente resume a nossa empresa, né, que são brasileiros ajudando brasileiros a viajar de motorhome no exterior. Né? Então, esse é um ótimo resumo. Acho que resume o nosso espírito, resume o que a gente quer passar, o que a gente quer ajudar aqui. É claro que a gente tem a nossa remuneração, a gente tem que ter nossas famílias para alimentar tudo, mas esse é o segundo plano. O primeiro é ajudar as pessoas a viajar de motorhome. Se a gente está fazendo isso, a gente está cumprindo nosso propósito. Eu lembrei de mais 2 coisinhas que eu tenho que falar aqui. Tá? De coisas assim que se destacam dos nossos destinos lá, Show. Que não estão entre os mais vendidos, porque quando você põe nos números, assim, Califórnia chama muita atenção, mas são lugares que, para viajar de motorhome, são sensacionais. Show. Tá? Quais são esses lugares? Islândia e Noruega. Ah, mas aí pegou pesado. A gente pegou pesado. Noruega, estou falando de países nórdicos, né? A gente pode engatar a Suécia com Noruega, Finlândia. Mas essa região, para quem tem a oportunidade de viajar de motorhome nessa região... Não só pela Aurora Boreal? Não só pela Aurora Boreal. A Aurora Boreal é legal, só que é muito difícil de programar, sabe? A gente indica, para quem tem 60 dias, daí 30 dias, daí beleza. Talvez você não vai se frustrar, né? O Carlos, nosso sócio aqui que trabalha, ele conseguiu ver a Aurora Boreal de motorhome, Que legal. né? Mas ele deu sorte porque foi no primeiro dia. Nossa. Ele chegou lá no primeiro dia, daí ele falou, primeiro dia já vi, então o resto eu vou ver todos os dias. Foi só aquele relance. Entendi. Nos outros 10 dias da viagem não conseguiu. Entendi. Então isso é bem relevante se der para ver a Aurora Boreal. O problema da Aurora Boreal é que é no inverno, né? E no inverno tem pouco tempo de dia. Então você acaba... Roda pouco, você vai para a Aurora Boreal daí. Tá? Perfeito. É uma programação específica e em risco ainda, né? Uhum. Inclusive tem caçador da Aurora Boreal, do canal Off, tá bom? Que o nome dele é Chico. E ele é Chico Matos também. Nossa. São 2 Chico Matos diferentes, tá? Ele é da Aurora Boreal, eu sou dos motorhomes. Entendi. Então não confundo, tá? Ele tem um programa lá, é muito legal, né? De caça à Aurora Boreal, ele faz expedições, acompanha. Mas um dia vinha me perguntar, Chico, mas você é o cara que... Eu falei, não sou eu não, né? Mas então, eu sou dos motorhomes, essa aí é a minha especialidade mesmo. Tá? Então, Islândia também, país sensacional, 10 dias você visita a ilha inteira, só que tem que tomar cuidado da época do ano. Se você for no inverno ali de setembro até abril ali, é muito vento, não dá para ir, é ruim. Muito tá? rigoroso. Se você puder evitar, setembro ainda dá, final de setembro beleza, mas de outubro até abril fica muito rigoroso, frio e muito, muito vento. Tá? Então, mas é um país sensacional para você visitar de motorhome. Esse aí entra nas piores épocas, então. Islândia, de outubro a abril? Isso. Essa aí é o tipo, não vá. Assim, não. Se você quiser ir, saiba o que você está fazendo. Né? Tem um medidor que as locadoras usam lá. Se o vento tiver de tal nível, elas nem permitem pegar o motorhome. Porque tomba daí. Entendeu? Daí é perigoso. Daí não é uma questão de desconforto, que é ruim de viajar, né? Mas isso tô falando extremo, tá? É realmente um país ótimo para viajar, mas de maio até setembro. Tá bom? Agora outro queridinho aqui que eu não podia deixar de falar, né? Conheço. Esse aqui que é nosso amigo Yellowstone, né? Que é um parque que você para visitar só o Yellowstone, você precisa de 4 dias. Né? E não conte com a internet. Eu não sei como é que tá lá agora, mas não pega. Melhorou bastante. Melhorou. Com 5G aí deu uma esticadinha. Verizon funciona bem lá, né? A AT&T também. Quando eu fui não funcionava celular, passava o portal do Yellowstone, pegava. Mas ainda tem essa dificuldade, né? Mas porque é uma cidade, assim, é muito grande, né? Quase com uma região mesmo, né? Não dá pra chamar. O Yellowstone é o primeiro parque nacional do mundo, né? Então e numa dimensão muito significativa, né? É maravilhoso. Né? Ele é dimensão 150 anos, né? Se eu não me engano, ele completou 150 anos. Então é o primeiro parque nacional, ele que criou o modelo de parques nacionais para
para outros países, né? Aqui no Brasil a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, uma super referência, muito bem administrado, né? E outros parques nacionais também, né? Em Portugal tem o Parque Nacional da Serra da Estrela, né? Também que dá para visitar de motorhome, por exemplo. Mas o Yellowstone é sensacional, né? Você tem campings lá dentro, tem hotel, lodges maravilhosos que muitas vezes você não vai se hospedar lá, mas só de entrar no hotel já é demais, né? Pô, uma lareira com 2 metros de altura, né? Uma boca assim gigante, muito legal, né? Hotel. Não sei se você foi nesse, Rafa, o Old Faithful Inn, que é aquele feito de madeira, lembra desse? Eu lembro do nome, tenho uma imagem assim, mas não tenho muita precisão. Esse é um hotel que eu digo que vale a pena pegar a passagem e sair Só daqui do ver. Brasil só para ver ele, ele e volta, sabe? Se eu soubesse disso antes, eu tinha ficado mais atento assim, a ele. O nome dele é Old Faithful Inn, se não me engano, tá? Porque o Old Faithful é o geyser, né? É o geyser. Esse que ele estoura, né? De cronometrada, né? 64 minutos, se eu não me engano, tá? Dá um Google aí para confirmar, mas acho que é isso aí. A cada 64 minutos ele estoura e vai nuvem a 40 metros de altura, né? É bem simples. É muito legal. Né? Mas eu não lembro do hotel, agora eu fiquei... Quando eu fui, a gente quase perdeu de ver o Grand Prismatic. A gente tava saindo do Yellowstone, daí eu olhando o mapa, assim, daí eu tava com meus pais, né, na época, assim, falei, tem um lugar aqui que parece que é bonito, mas a gente não viu ontem, né, e a gente ficou 3 dias lá. Porque é isso, é muito extenso, né? E não tem internet, então você fica muito refém às informações que... Na época, né? Não tinha internet. Então, as informações das placas. E aí a gente pegou e falou, não, então antes da gente ir embora, vamos procurar esse tal de Grand Prismatic aqui. E aí quando a gente se deparou com... Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente ia embora sem ver esse lugar aqui, né? Olha, eu vou pedir pro editor do vídeo aí depois, do podcast. Tenta pôr essa piscina que ele tá falando, a Grand Prismatic Pool, né? Que é uma lagoazinha, aquela que aparece muito, que é azul, com tom de laranja, com tom de verde. Ela é realmente um dos cartões, dos ícones do Yellowstone, né? Ela tem que parar. E nos mapas do Yellowstone, realmente, ela não fica destacada. Não fica. Não fica. Exatamente. Mas ele é uma parada obrigatória, né? E outras paradas obrigatórias de Yellowstone, talvez você lembre das cachoeiras, né? Yellowstone Falls, né? Sim, as cachoeiras, que é o Canyon, né? Sim. Yellowstone Canyon, que é o que dá um nome ao parque, né? As pedras amarelas, né? Com esse tom amarelo. O Yellowstone Lake também, o lago, que é sensacional também. Sim. Para quem não sabe, né, se você somar todos os geysers que tem visíveis no mundo inteiro, não dá a quantidade de geyser que tem só no Yellowstone. Nossa, olha então, só. Eu tinha ido uns anos antes para o Atacama e foi uma função para ir lá nos geysers do Atacama, assim, porque você vai de madrugada, porque tem que ter uma inversão térmica bem significativa para você ver uns puffs, assim, né? E aí depois eu fui pro Yellowstone e eu falei, pô, se eu soubesse não tinha madrugada alguns anos para ver lá no Atacama, porque no Yellowstone é impressionante, assim, né? E é maravilhoso como um todo, né? Não só os geysers, mas todo o parque. O nosso roteiro ajuda justamente isso, porque se você começa, tanta informação, é um parque tão grande que você confunde, como que eu vou visitar esse parque? Muita gente acaba desistindo, né? E os nossos roteiros, eles buscam realmente dar essa segurança, vai, segue, que dá certo. Perfeito. Se quiser fazer um ajuste, ok, sem problema, mas ele realmente dá certo, tá? Nosso trabalho realmente de fazer esses roteiros é dar mastigado para o nosso cliente, para falar assim, tá aqui já uma opção, né? Uma base para você construir o teu próprio roteiro, para te inspirar, para que você possa assim ajustar de acordo com o teu gosto, o teu tempo de viagem, tá? Então, nós temos alguns roteiros, esse de Yellowstone é um dos que eu acho bem interessante, né? O ano passado teve um episódio de inundação no Yellowstone, não sei se de inundação que inundou, né? Então fechou a entrada norte e fechou a entrada sul, fechou todo o parque. Nossa. Então foi bem difícil na época, porque ninguém sabia se ia reabrir ou não, e a gente tinha clientes indo, então a gente conseguiu. O legal do motorhome é isso, eles iam para Yellowstone e acabando, não, tá fechado, então vai para Nevada, vai para o sul daí, entendeu? Outras... Acabou indo para o Colorado e para os estados ali perto, para Utah, na verdade. Perfeito. Então, essa também é uma vantagem, né? Então, fechou o destino, você tem chance é mais fácil de você se mexer, tá? Quero ir para outro lugar, né?
uma das coisas que a gente está desenvolvendo aqui em paralelo são roteiros para a Copa do Mundo, né? Que legal. Que a gente saiu da Copa do Catar, que foi a menor, né, de todas, para a maior de todas, em 3 países, em 2026. Sim. Então a gente está falando lá dentro que é a Copa para ir de motorhome. Para quem não sabe, é México, Estados Unidos e Canadá, né? México, Então... Estados Unidos e Canadá, exatamente. São várias sedes aí nos Estados Unidos, né? 3 sedes no México, 2 no Canadá. Então você, com o motorhome, você pode ir circundando entre elas. Então essa aí, dou um mini spoiler ainda, a gente não tem esse roteiro sugerido ainda, mas mais para frente nós teremos. Que legal. Chico, a gente vai chegando pro final desse episódio, mas é um clássico, né? Tem mais alguma dica, né, que você queira compartilhar aqui nesse encontro? Olha, eu vou falar... Muitas. Não, eu vou falar mais... Vamos marcar mais uns 3 episódios? Boa. Não, eu vou falar de volta do meu queridinho Yellowstone. Tá. Porque ele merece uma atençãozinha a mais. Uma curiosidade, já falando de Yellowstone, como que é esse roteiro de Yellowstone? É exclusivamente dentro do parque, né? Ou é um processo para se chegar no Yellowstone? Então, o Yellowstone ele fica lá no meio dos Estados Unidos, no meio do... Ele fica em 3 estados, né? Montana, Idaho e Wyoming, mas ele fica 90% dentro do Wyoming, que é o estado que dizem que não tem nada, né? Pô. A gente até fez um slogan lá, There is nothing in Wyoming. I want to see this nothing. Né? Então, não tem nada lá. Justamente eu quero ver esse nada, né? Em Wyoming... É o nosso Acre. É o Acre, exatamente. É o estado lá. Mas justamente, você vê aquela vastidão, é um privilégio. Eu acho muito legal ver uma vastidão sem nada. Sabe? A pessoa pergunta, mas cadê as Ross? Cadê o Walmart? Não tem, tá? Então, falando do Wyoming, lá lembro que teve uma história que a gente estava indo de Denver para o Yellowstone. Né? Daí tinha uma estrada que a gente estava indo e tal. Daí eu vi um camping chamado Last Chance Campground. Eu falei, que esse nome, Last Chance Campground, né? Daí depois eu dei uma procurada pra frente e falei, cara, depois de acho que umas 300, 500 milhas não tinha mais nada assim de camping. Né? Claro, você pode parar, mas não tinha estrutura de água e tal. Ia dar certo, mas eu falei, cara, a gente tá em 6 pessoas no motorhome, vamos parar nesse camping pra garantir. Era o primeiro dia da viagem, né? Falei, vamos garantir nosso banho quentinho, nosso sem limite de água nesse camping. E daí a gente foi, e depois daquele camping a gente andou, realmente não tinha mais nenhum camping. Então ele era o Last Chance Campground, esse era o último naquela região. E isso era para chegar em Yellowstone. Tá? Eu fiz um roteiro começando em Denver, mas não era o que eu prefiro, não é o que eu indico. Eu estava em Denver por causa de um evento. Se eu fosse para Yellowstone, eu começaria em Salt Lake City, iria para cima, passaria pelo Grand Teton National Park, que é um parque sensacional. Conhecido. Rápido de visitar, um dia de passagem só, é muito, muito lindo. E depois você chega em Jackson Hole, antes de Grand Teton, em Jackson Hole, uma cidade de esqui muito charmosa, e depois você chega no Yellowstone para fazer esse tour, mais ou menos 4 dias. Depois você volta, passa por Grand Teton novamente, porque é muito lindo, e chega em Salt Lake City. 7 dias você consegue fazer esse roteiro. Tá? A gente pode estender isso, seria melhor. Mas a gente sabe que as férias do brasileiro não tem... Entre chegar e sair é mais ou menos 15 dias, né? Sim. Tem um aéreo, tem tempo de descanso depois. Então, 7 dias de motorhome para fazer esse roteiro de Yellowstone é um express muito, muito indicado. Tá bom? Obrigado. Bom, por mim eu ia ficar falando aqui muito tempo, mas é bom que a gente deixa também alguns outros tópicos e aprofundamentos para outros episódios. Obrigado pela tua presença. Quero de novo reforçar, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a Motorhome Trips? Onde é que elas encontram vocês? A gente tá no Instagram, Motorhome Trips, Motorhome Trips, falei errado aqui. E se você já foi para Yellowstone, olha só, deixa teu gostei, vou de volta aí, porque a gente quer formar uma comunidade de quem já foi para Yellowstone, porque a gente sabe que realmente foi para lá, virou apaixonado por Yellowstone. Valeu, obrigado, Rafa. Obrigado, Tru. Obrigado. Eu fui para Yellowstone, mas fiquei hospedado naquelas cabanas. Quero muito voltar para ir de motorhome. Topa? Bora. Boa. Obrigado. Bom, obrigada, Chico. Esse foi mais um episódio do CriaCast, nosso podcast aqui da Criacom. E novamente convidando o Chico Matos, da Motorhome Trips, nosso querido cliente, amante de viagem, e compartilhando um pouco dos bastidores aí da agência com vocês. Obrigado, Chico. Obrigada, Chico. Valeu. Saúde.
Até a próxima.